É uma história fascinante envolta em mitos e lendas. Como uma tribo de nômades conseguiu construir o maior império da América em apenas 200 anos? They had to devise engineering systems which were extraordinary. Rivalizavam-se com Roma em sua sofisticação. The Aztecs had the best technology that could be produced in the conditions of which they live. Aquedutos, palácios, pirâmides e templos eram um tributo aos deuses e testemunho da força criativa do homem. A joia da engenharia asteca era sua vibrante capital, que os europeus maravilhados chamaram de Veneza do Novo Mundo. The city spread out, glittering against its canals and its lake, bedecked with fine trees and beautiful mansions. Mas a sede de sangue e poder levou-os ao rumo da autodestruição. Quando aconteceu, o aniquilamento foi o mais rápido e total que o mundo jamais viu. Construindo um império. Os Aztecas. 1325 de nossa era. México Central, perto da moderna cidade do México. Uma jovem ainda adolescente celebrava seu noivado. Era filha de um rei tribal e iria juntar-se a outra tribo que ficara hospedada em seu reino. Essa tribo agora é conhecida como Azteca. Como parte do ritual, 5 astecas nobres adiantaram-se para conduzi-la ao antigo templo cerimonial. Mas quando chegaram, os nobres agarraram a moça e a deitaram sobre uma laje de pedra em frente ao grande altar. Era uma pedra sacrificial. 4 homens seguraram-na firmemente, enquanto o 5º erguia um punhal de obsidiana. Com um movimento ágil, ele rasgou o peito da moça, de onde extraiu o coração ainda pulsante. Nessa noite, o rei hóspede fora convidado à cerimônia do casamento. Mas o que ele viu foi um sacerdote dançando vestido com a pele de sua filha. Os astecas tinham esfolado o jovem corpo em honra ao deus da fertilidade. He saw this and he was absolutely horrified at what he saw, his dear daughter. And so he and his forces immediately chased the Aztecs into the lake and onto this island where they sought refuge. A ilha pantanosa era pouco acolhedora. Mas ali os astecas se instalaram, floresceram e construíram o mais poderoso império das Américas. Hi, I'm Peter Weller. When I think of the Aztecs, I think of an elegant people with beautiful skin and flamboyant headdresses of many colors, and I think of floating cities and a terrific song by Neil Young about Moctezuma and Cortez. But I also think of knives, of obsidian glass ripping into chest cavities and hands, pulling out bleeding hearts and holding them high. Most of the Aztec sacrifices were performed in a temple atop a stone pyramid like this one. The Aztecs felt that without these offerings, the sun would literally cease to rise and the universe would die. Now, Aztec history is a fusion of fact and myth. But what we do know is that this murder, as horrific as it was, not only marked the beginning of the Aztec Empire, it also marked the location from where it would rise. A ilha para onde o povo foi banido após o medonho sacrifício da princesa ficava no lago Texcoco, o maior de 5 lagos interligados que cobriam um vale de mais de 700 mil hectares. Hoje, esse vale vasto e aberto transformou-se na trepidante cidade do México, uma das maiores do mundo. Mas 700 anos atrás, a ilha era tão pantanosa que ninguém queria morar ali.
Enquanto observava as águas lodosas, o chefe asteca Tenoch anunciou que avistara uma águia pousada em um cacto no meio do lago, um sinal dos deuses de que tinham achado o novo lar. A cidade se chamaria Tenochtitlan. No início, a vida em Tenochtitlan era dura para os astecas, mas eles tinham um objetivo: o de construir uma cidade enorme e poderosa copiada de ruínas lendárias que ficavam a 40 quilômetros dali. Eles chamavam essas ruínas de Teotihuacan, ou Cidade dos Deuses. We know very little about Teotihuacan because all we have is the archaeological remains. We don't have any writing, we don't have any documentation that really fleshes out what went on at this big city. A cidade já se achava em ruínas desde os tempos astecas, mas eles acreditavam que era o próprio berço do sol e o chão abençoado onde os deuses pisavam. O lugar que os astecas mais veneravam em Teotihuacan era uma pirâmide que se erguia acima das árvores, a Pirâmide do Sol. Enorme e maciça, construída com 1 milhão de metros cúbicos de terra e pedras, tinha a base parecida com as da grande pirâmide de Gizé, do Egito. Os astecas acreditavam que Teotihuacan nascera segundo a imagem do cosmo criado pelos deuses. Era essa imagem que eles tentariam duplicar na nova cidade, Tenochtitlan. Quem aceitou o desafio foi um líder asteca chamado Acamapichtli. Em 1376, ele abraçou a ideia ambiciosa de construir uma cidade moderna em Tenochtitlan. Mas havia um problema. The swampy islands that they took over needed a lot of work. When they started to build anything, it would begin to subside. Simplesmente não havia fundação que se aguentasse de pé. A solução asteca revolucionaria a arquitetura das Américas. Começaram ancorando profundamente as fundações com um sistema de pilares de madeira. Os operários cortavam estacas de 10 metros de comprimento por 10 centímetros de diâmetro, que eram introduzidas no solo como fundação. Esses pilares eram envoltos em material vulcânico que os reforçava. Assim, os pedreiros tinham confiança para levantar paredes no topo dessa base. They have found wooden pylons to hold the foundations of the pyramids. The fact that it didn't sink or the fact that it didn't just topple, I think that's a major feat of engineering. Tenochtitlan was an island city, but the lakes surrounding it were very shallow, sometimes only 7 feet deep. The whole thing looked like a giant metroplex floating on a pond. Originally, the only way to get from this floating city to the mainland was by boat. But the Aztecs eventually devised a series of causeways, sometimes 45 feet wide, that would connect their floating city to the mainland provinces. The causeway was supported by strong wooden pilings, the same pilings that supported their temples and other buildings. Thousands of these pilings had to be driven deep into the lake bed, and this presented a logistical challenge that could only be met by a strong, skilled labor force and the best of Mesoamerica's engineers. Para construir um elevado, 2 fileiras de estacas eram cravadas. O espaço entre elas era preenchido com pedras e terra para ficar vários centímetros acima da água. Com isso, o elevado podia aguentar enormes pesos. These causeways were built very straight, they were very wide, with bridges that would open up that connected the city to the north, to the west, and to the south. Os elevados permitiam aos astecas transportar materiais pesados de construção. Mas novos desafios surgiram. There were no beasts of burden in Mesoamerica, so everything had to be done with humans. No carts, no wheel. Pequenas cargas eram levadas nas costas com uma faixa que se prendia à testa. Volumes pesados como blocos de pedra ou esculturas eram arrastados por numerosos trabalhadores que puxavam cordas e rolavam troncos. Reza a lenda que uma pedra de templo requeria 50 mil homens para descê-la das montanhas do continente e arrastá-la através dos elevados até chegar à cidade. Os elevados proporcionaram aos astecas outra maneira de transportar água fresca para Tenochtitlan.
No passado, eles eram forçados a ir buscar água do continente em canoas. Entretanto, a explosão populacional exigiu uma solução mais técnica e eficaz para atender à demanda. They wanted to use water from the springs on the mainland, and so they wanted to build an aqueduct. Mas as fontes eram controladas pela tribo dominante da região, os agressivos tepanecas. The Tepanecs were the controllers or the dominators of all the valley. They had a very strong empire. So they were the lords of the valley. So the Aztecs were tributary subjects to them. À medida que a população asteca crescia, a tensão com os tepanecas se avolumava. Desse modo, os astecas decidiram enviar um ultimato que talvez mudasse o equilíbrio da região. The people of Tenochtitlan not only demanded that the Tepanecs give them the water, but also demanded that they help construct the aqueduct. A resposta tepaneca foi curta e brutal. Seu rei, Maxtla, simplesmente ordenou a homens treinados que assassinassem o líder asteca a sangue frio. Foi a gota d'água. Após décadas de submissão, os astecas finalmente se rebelaram e entraram em guerra contra os tirânicos tepanecas. Ao mesmo tempo, começaram a construir edifícios em toda a cidade-ilha, os quais deram a esse povo valente a reputação de grandes engenheiros das Américas. Os primeiros astecas chamaram a si próprios de mexicas. O México, país, deve seu nome a essa tribo. Em 1428, os astecas declararam guerra aos tiranos, uma tribo chamada tepaneca. Para derrotá-los, precisariam da ajuda dos vizinhos. Um grupo dirigiu-se à cidade de Texcoco, onde despontava um corajoso e decidido líder. Chamava-se Nezahualcóyotl e sua dominadora liderança seria essencial no forjamento do grande império asteca. Com o apoio de Nezahualcóyotl, a minoria asteca tornou-se forte e lançou um ataque maciço à capital tepaneca. Após um sítio de mais de 100 dias, invadiram a cidade e mataram os tiranos opressores. Ao ver-se perdido, o rei tepaneca, Maxtla, arrancou o próprio coração do peito e seu sangue tingiu as águas do lago Texcoco. De repente, as posições tinham se invertido. That is the exact moment of the beginning of the empire, and the Aztecs became the leaders of the Valley of Mexico. Após conquistar o Vale do México, os astecas voltaram a atenção para o problema da água na florescente cidade. Esse povo projetou e construiu absolutamente sozinho algo que poucos povos do mundo conseguiram: o aqueduto. O aqueduto tinha 2 canais de 1,5 metro de altura por 1 de largura. Enquanto limpavam e reparavam o primeiro, o segundo era utilizado para que o fluxo de água nunca se interrompesse. Esse aqueduto duplo percorria quase 5 quilômetros do continente até o centro da cidade. Ali a água jorrava de fontes públicas e reservatórios, sendo distribuída ao povo em jarras de cerâmica ou por canoas. In comparison to the Europeans, the Aztec were a very clean people. We know that the Aztec emperor bathed twice a day. So, in terms of hygiene, the Aztec people was much more advanced than the Europeans. Enquanto o povo asteca esbanjava saúde, nessa mesma época a Europa, por falta de condições sanitárias, era dizimada pela peste. O banho do rei Nezahualcóyotl era único nas Américas. Era alimentado por um sofisticado sistema de aquedutos que levava água corrente até os porões do palácio. Behind me is the hill of Tetzcoatzinco. And on this hill, Nezahualcóyotl built a fantastic pleasure palace. And around this palace, a virtual botanical garden filled with all of the exotic flowers of Mesoamerica.
Reservoir Kyoto brought water from the Sierra Nevada mountains all the way down to here, into this hill, to his palace, just to water his plants. Para instalar o aqueduto Nezahualcóyotl, precisou aterrar um grande desfiladeiro entre Tetzcocinco e a colina seguinte. Chegando à primeira colina, a água caía em pequenas represas que controlavam a velocidade do fluxo antes que atingisse o aqueduto. Depois de passar pelo aqueduto, a água percorria um circuito no Monte Tetzcocinco, despejando-se pela encosta em cascatas escavadas na rocha para regar os jardins. Por fim, chegava a uma piscina redonda de rocha, onde o rei se banhava. And from here, he could look upon his domain at Texcoco, and he could look down at the botanical gardens that he was watering with his fantastic aqueducts.